Fala galera, bem-vindo ao nosso canal Adept Studio Treinamento. Hoje a gente está com um vídeo bem legal, é um vídeo que a gente fez na estamparia automatizada. A gente pegou um desenho lá do curso de serigrafia, a gente finalizou esse desenho lá no treinamento, a gente gravou esse quadro e a gente estampou numa estamparia automatizada, pessoal. É bem legal, ficou animal o vídeo, porque assim ó, vocês dificilmente vão ver uma máquina dessa rodando. Então, assim, são empresas de grande porte, estamparia de grande porte tem uma máquina dessa. Então, é uma oportunidade para vocês conhecer o processo de estamparia automatizada, beleza? Então, bora lá no vídeo para ver como ficou. Um abraço. Aí, pessoal, beleza? Então, agora a gente vai ver como foi feito lá na estamparia essa estampa. Essa é a segunda de 3 estampas que a gente vai fazer lá. Ficou bem legal. Então aqui a estamparia está regulando o quadro na máquina, pessoal. Então assim, a gente tem essa regulagem, o rapaz aqui está virando esse cilindro, ele mexe na altura e na lateral, então a gente consegue regular quando está desencaixado. Essa estampa foi feita numa máquina São Roque, a outra estampa a gente fez numa máquina MHM. Qual que é a diferença de uma e de outra, pessoal? A diferença é a tecnologia, uma é portuguesa, e a MHM eu não lembro de que país que é, mas eu acho que também é europeia, tá? Aqui a gente está colocando a tinta no quadro, aqui o rapaz botou a mão na tinta, mas normal a gente usa uma concha ou senão uma colher, né? A gente já está acabando de... Quando eu cheguei na estamparia, ele já estava acabando de encaixar os quadros, mas enfim, a gente já viu como funciona o encaixe dos quadros. Aqui a gente está tirando os últimos detalhes de encaixe, então aqui a gente já tem a base estampada e a cromia. Falta só o preto ainda e mais esse detalhe que é uma cor separada, uma cor simulada que faz os textos ali, que a gente vai usar um pink, beleza? Essa estampa foi gravada uma tela 77 fios para a base e o restante das telas foram gravadas a cromia em tela 90, 4 telas em 90, que seria o cian, magenta, amarelo e preto. E essa cor simulada, que é a última, ela foi gravada numa tela 55 fios, beleza? Aqui o estampador está colocando a tinta preta, que é o que faz o acabamento, e ela vai antes do nosso simulado. Então estampa o preto, estampa o simulado e vai para a estufa, beleza? A gente usou tela amarela, então são telas para retícula com 90 fios, então a gente tem um resultado bem detalhado de retícula. Poderia gravar em outras telas? Poderia, pessoal. Poderia estar gravando essa mesma retícula numa tela 77 fios, numa tela 68 linhas, 68 fios, teria um resultado bom também. Só que quanto mais grossa a tela, né? Quanto menos quantidade de fio, maior a gente tem que fazer a nossa retícula. Então tem que ter esse cuidado. Maior a retícula, no visual ele diminui um pouquinho a resolução. Então detalhes mais finos, a gente acaba tendo menos pontos para fazer esses detalhes. Então parece diminuindo a resolução, né? Então, quanto mais fina a tela, mais resolução. Quanto mais grossa a tela, menos resolução. Para que a tela grossa é legal? Para desenhos grandes. Então, desenho de banda, desenho de personagens grandes, desenho que a estamparia vai trabalhar com tintas cura-ar, não tão boas, né? E se a gente colocar numa tela fina, a gente tem um problema de entupir o quadro, então acontece muito. A gente usar uma tela 90, vai para a estamparia e começa a entupir quadro. Por quê? Porque é uma tinta que não é de tão boa qualidade ou um pouquinho de falta de experiência também de estampador e operador, enfim, isso é normal, tá? Aqui o estampador está regulando a pressão da máquina, então essa máquina a gente consegue regular a pressão, regular ângulo, regular a quantidade de passada, então essas máquinas são bem interessantes. A vantagem da máquina para o manual qual que é? A gente consegue um volume bem maior em menos tempo e resolução, a gente consegue também manter um padrão mais bacana nos pontos, porque todas as passadas vão ser com a mesma pressão, diferente do que acontece na manual, que muitas vezes o estampador começa com uma força e vai mudando durante o dia e acaba tendo diferenças em estampa, principalmente quadricromia, tá, pessoal? Simulados não tem tanto problema, mas quadricromia dá bastante problema.
Aqui a gente está regulando a última cor, que é uma cor simulada, que é uma cor pura, né? Então não tem mistura, ela é feita numa cor pura, foi usada uma tela 55, a gente está usando uma cor pura. Se não ficar legal, troca o quadro ou troca a tinta, né? Desculpa, troca a tinta e usa outra cor. Então assim, a vantagem do simulado é esse. Eu tenho um fundo preto, eu tenho um fundo azul, eu tenho um fundo vermelho. Então no preto eu posso usar pink, no azul eu posso usar amarelo, então eu posso ir trocando. Aqui a gente já está no processo de estampagem, então no lado esquerdo o operador está vestindo a peça e no lado direito a máquina já está estampando a primeira cor, que é a base. Pessoal, essa máquina é para grande volume, pessoal. Aqui a gente fez as amostras tal, mas essa máquina é para grande volume. O operador passou talco na máquina, tá, pessoal? Por quê? Porque foi feita uma limpeza na chapa e foi passada a cola. Então, se ele não passar esse talco, quando a chapa passar para os quadros, ali para a parte de estampagem, vai acabar grudando um pouco no quadro. Então, isso aí pode prejudicar um pouquinho o quadro, né? Pode também até estourar o quadro. Mas, no geral, a gente passa isso porque senão ele acaba fazendo bastante barulho. Porque ele cola a tela na chapa e a hora que puxa ele faz um barulho alto. Então aqui ele está estampando o branco, vai para o flash cure, dá uma pré-secada. Aqui a gente vê todos os detalhes. Aqui o estampador está mostrando que a gente deixou um pouco de branco embaixo do preto. A intenção era conseguir um chumbo ou um cinza médio, né? Mas é complicado, principalmente usando só preto. Aqui a gente tem a nossa base em cima do fundo preto, já em cima da peça. Então a gente consegue ver que é uma base de boa cobertura. E agora a gente vai começar a estampar a cromia. Então eu tenho a base, primeiro a ser estampado. Eu vou para uma pré-secagem no flash cure. O que é essa pré-secagem? Ele vai dar uma pré-secagem para não grudar no próximo quadro. Aqui ainda a gente já está com uma de bandeira mescla. Aqui a gente já está com o preto. Então a gente já estampou o branco. A gente vai para o segundo quadro, que a estamparia colocou amarelo. Essa questão de sequência de cor é muito de estamparia para estamparia, tá, pessoal? Cada estamparia tem uma sequência de cor. No geral, não deveria mudar tanto, mas essa estamparia aqui ela usa o amarelo, o cian, que a gente está vendo estampar agora. Olha só que bacana, pessoal. A gente vê estampando o cian, ele vai por uma pré-secagem, então a gente já tem 3 cores estampadas. Lembrando que a máquina está em uma velocidade bem baixa, pessoal, que a gente ainda está fazendo encaixe, arrumando tudo. Aqui a gente já vai para o quadro magenta. Aqui o estampador voltou só para a gente ver como está ficando. Aqui tem todas as cores menos o preto. Então agora a gente vai para a última cor. A gente está estampando aí no magenta, desculpa. E agora a gente vai pré-secar e vai para a última cor, que é o preto. É o preto que faz o acabamento, pessoal. Então o preto é a cor que a gente tem que ter mais cuidado na hora de criar ele, para não deixar muito escuro, porque a gente consegue regular para aumentar a pressão. Então a gente consegue regular para aumentar a pressão, isso a pressão na tela, ou a gente consegue mudar a rasqueta para uma borracha mais mole, então vai passar mais tinta. Agora o contrário é mais difícil, a gente pode até regular a pressão, deixar bem baixo, mas vai chegar uma hora que vai chegar no limite. E a mesma coisa a borracha, a gente pode botar no ângulo um ângulo bem em pé, a gente pode colocar uma borracha bem dura, mas a hora vai chegar no limite. Então é melhor deixar o preto um pouquinho mais lavado, garantir que não vamos ter uma peça muito escura, do que ter um preto muito chapado que a gente não tem como regular. Aqui a gente já tem todas as cores estampadas, menos a cor simulada. Então agora a gente vai para a última cor, que é o simulado. Simulado o que é, pessoal? A gente viu aqui no treinamento. Simulado é as cores separadas, cores puras. Eu gosto muito de trabalhar com simulado. A quadricromia fica legal, fica muito legal. Mas o simulado, principalmente para a nossa área de infantil, a gente consegue trocar cor para vários fundos, a gente consegue controlar melhor o processo. O quadricromia é bem legal, mas não é todas as estamparias que conseguem fazer com perfeição, beleza? Então, quando a gente consegue evitar a quadricromia, a gente evita, beleza? Aqui a gente bateu em cima do mescla e aqui a gente está batendo em cima do fundo preto. A gente está vendo no fundo preto vai ficar muito mais legal esse pink.
No Mescla era só uma bandeira, só para a gente encaixar os quadros. Então aqui a gente tem a estampa completa. Então agora a gente consegue ver os detalhes. Ó, a gente tem os detalhes. Aqui ela está indo para a estamparia. Por quê? Porque está indo... está indo para a estufa. Por que ela vai para a estufa, pessoal? A gente passou as tintas pelo Flash Cure, mas essas tintas são cura estufa. Então elas passam para a estufa, pela estufa, saem no outro lado já prontas. Elas passam pela estufa e são curadas. Então já pode ir para costura, já pode colocar peça sobre peça que não vai grudar, já pode ir para costura e não vai ter problema lá na frente no teu cliente e a hora que lavar a peça desbotar. Então aqui a gente já tem a nossa estampa pronta, pessoal. Ficou bem legal essa estampa, a gente tem o jeans, imitou bem legal o jeans. A gente tem o rosto do panda com o branco. A gente tem a cor simulada, ficou uma cor bem viva, ficou bem legal essa estampa. Então aqui a gente consegue ver tudo que a gente fez lá na arte final, a gente consegue ver o resultado na estamparia. Isso é bem legal, pessoal. Aqui a gente tem uma bandeira mescla, só para a gente ver também o resultado. Aqui a gente consegue ver que a tinta preta deu uma pequena fechadinha nos pontos. Por que fechou o ponto, pessoal? Porque tinha pouca tinta no quadro e acabou fechando um pouquinho as retículas. Mas enfim, depois foi arrumado e nas peças ficou bem bacana, ficou bem legal mesmo essa estampa. E aí, galera, curtiram o vídeo? Pessoal, bacana, né? Bem legal esse vídeo. A gente teve essa grande oportunidade de conhecer o processo automatizado de estamparia. Foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like bacana. Se inscrevam no canal que tem muita coisa bacana por vir ainda, beleza? Abraço!